A greve no transporte coletivo da capital. Motoristas e cobradores de ônibus antecipam para esta quinta-feira a assembleia que pode definir os rumos do movimento. Tragédia no interior paulista. Jovem catarinense morre em batida que envolveu 2 caminhões na rodovia Raposo Tavares. O Corpus Christi em Florianópolis. Centenas de fiéis participaram da confecção dos tapetes. São mais de 400 metros de arte com mensagens de fé. Milhares de fiéis acompanham a procissão de Corpus Christi num momento de fé e devoção. No norte do estado, milhares de pessoas participam de procissão de Corpus Christi no centro de Joinville. A imigração em Portugal. Governo do país europeu decide endurecer ainda mais as regras para os imigrantes. Cinema e inclusão. Conheça o curta-metragem gravado na capital, todo na língua brasileira de sinais, sem áudio e sem legendas. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa nesta quinta-feira com as informações de uma operação da Polícia Civil deflagrada nesta quarta-feira contra um grupo suspeito de movimentar mais de 30 milhões de reais com jogos de azar, entre eles o famigerado Jogo do Tigrinho. A ação foi deflagrada pela Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro da DEIC. Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens como veículos, imóveis e ativos financeiros. Segundo a investigação, o grupo usava empresas de fachada e laranjas para lavar o dinheiro obtido com os jogos de azar. Tipologias de lavagem de dinheiro encontradas na investigação foram a utilização do interposto das pessoas, a dissimulação de rendas e a constituição de pessoas jurídicas com aparência de licitude. Dentre elas, uma BET, que é uma sucessão de uma BET irregular. Bombeiros procuram por um idoso que está desaparecido desde a tarde de segunda-feira em Flor do Sertão, no oeste do estado. Anselmo Pasquale, de 65 anos de idade, havia saído de casa em São Miguel do Oeste para ir ao mercado, mas não foi mais visto. Ele saiu de um caiaque pelo Rio das Antas e desapareceu. Equipes dos bombeiros de 4 cidades da região fazem buscas na tentativa de encontrar o aposentado, mas até agora Anselmo não foi localizado. Uma jovem catarinense morreu em um grave acidente na rodovia Raposo Tavares, no interior de São Paulo. Bruna Spor Borer, de 24 anos de idade, natural de Piratuba, em Santa Catarina, estava em um caminhão que viajava pela rodovia Raposo Tavares, no interior paulista. O veículo bateu na traseira de uma carreta por volta das 3 horas da madrugada desta quinta-feira, em Bernardino de Campos, São Paulo. Bruna era passageira do caminhão. Ela ficou presa às ferragens e morreu ainda no local do acidente. O motorista e companheiro de Bruna, Gabriel Matos, de 29 anos de idade, teve apenas ferimentos leves. O casal tinha saído de Osasco, em São Paulo, onde havia deixado uma carga e seguia de volta para Peritiba, onde moravam. As causas do acidente ainda são investigadas. Já na SC 416, em Itapoá, no norte catarinense, um caminhoneiro morreu na noite desta quarta-feira em um grave acidente. O homem dirigia um caminhão que bateu de frente em um outro. O impacto da batida destruiu os 2 caminhões envolvidos neste acidente. Os 2 motoristas ficaram presos às ferragens. Um deles estava consciente, foi desencarcerado e levado para a UPA de Itapoá. O outro motorista apresentava múltiplas fraturas nas pernas. Ele também foi desencarcerado, levado para a UPA, mas não resistiu aos ferimentos. A seguir no Band Cidade, o comentário político de Cláudio Prisco Paraíso. E veja também, feriado de Corpus Christi é marcado pelas tradicionais procissões pelas ruas das cidades catarinenses. Os detalhes logo após o intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com novas informações sobre a greve dos trabalhadores do transporte coletivo de Florianópolis. Hoje tem a assembleia que pode definir os rumos do movimento. Vamos ao centro da capital do estado conversar com o repórter Gabriel Felipe. Gabriel, muito boa noite para você. Já começou a assembleia? Quais as informações? Conta pra gente.
Olá, uma ótima noite para você, Rodrigo, para todos que nos acompanham aqui na tela do Band Cidade. A Assembleia está prevista para começar logo mais, às 7 horas da noite. E como você disse, justamente deve definir o rumo desse estado de greve dos trabalhadores do transporte público aqui de Florianópolis. Vou pedir para o Reinaldo Dói mostrar para vocês, o nosso repórter cinematográfico. O público já está bem presente aqui para essa Assembleia que começa a partir das 7 horas da noite. A gente chegou aqui um pouquinho antes, tinham poucas pessoas. Agora, próximo do horário do início dessa Assembleia, já tem bastante gente por aqui. Lembrando que o estado de greve dos trabalhadores do transporte público da capital começou lá no dia 30 de maio. Desde então foram realizadas 3 paralisações aqui em Florianópolis. No dia 12, no dia 16 e no dia 17. Nessa semana, terça-feira, no mesmo dia 17, foi realizada uma reunião no Ministério Público do Trabalho com o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo, o representante das empresas, com essa intermediação do Ministério Público do Trabalho. Portanto, foi apresentada uma proposta por parte das empresas, para os trabalhadores, e essa proposta é justamente que vai ser apresentada hoje para os trabalhadores. Eles vão decidir se vão aprovar, se aprovando essa proposta, aceitando essa proposta, encerra-se o estado de greve. Se não aceitarem essa proposta, portanto, o estado de greve continua e, portanto, podem ocorrer a qualquer momento novas paralisações aqui em Florianópolis. Rodrigo. Gabriel, para a gente fechar, por enquanto o sindicato não declinou qual é a proposta que vai ser analisada, é isso? Por enquanto, nenhuma definição da proposta que foi apresentada, nem por parte dos trabalhadores, nem por parte do próprio CETUF, que é o Sindicato das Empresas do Transporte Urbano aqui de Florianópolis. Nenhuma das partes detalhou qual é essa proposta. É a expectativa do anúncio dessa proposta daqui a pouco. Ok, Gabriel, obrigado pelas informações. A expectativa, então, é de que se chegue a uma definição em função desta paralisação, deste movimento grevista, e que novas paralisações não ocorram. Vamos em frente com o Band Cidade, tem mais informação agora, porque o assunto é a política. Vem aí o comentário de hoje de Cláudio Prisco Paraíso. Olá, Prisco, boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. O Brasil vive uma crise terrível, dramática, com o poder aquisitivo sendo corroído. E isso é sentido, inclusive, na classe média. Quanto mais aquela camada popular mais desfavorecida. Mas nem por isso Lula da Silva procura ficar no país para encontrar uma solução. Não, é pé na estrada. Veja, ele mal voltou de uma viagem de quase uma semana à França, e nessa segunda-feira ele já arrumou para a reunião do G7 no Canadá. Nesse período de 2 anos e meio, 4 meses no exterior, com comitivas nababescas, gente que não acaba mais e muita gastança. Só de hotel, 50 milhões de reais. Próximo telão. Aí nós temos o setor produtivo, que está apavorado com a realidade, com a sanha arrecadatória do governo federal, não quer saber de cortar despesas na própria carne, não. Continua um paquiderme completo. Agora, quer elevar os impostos. Agora foi o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, quando perceberam que não seria aprovado, nem na Câmara, nem no Senado, vieram com medidas provisórias, goela abaixo, e o Congresso está reagindo, a começar pela Câmara. Vejamos, aqui, na segunda-feira, por 346 votos, a Câmara aprovou pedido de urgência para suspender o IOF. Ela pode se reunir a qualquer momento, não passa por comissão nenhuma e vai direto a plenário. Veja, das bancadas, principais bancadas da Câmara, que integram o governo Lula,
com 11 ministérios, dessas bancadas, 65% dos deputados votaram a favor do pedido. E nesse dia, Lula já estava rumando para o Canadá. Fernando Haddad, em São Paulo, ministro da Fazenda, Rui Costa, da Casa Civil, na Bahia, desarticulação total do governo, e o presidente no exterior. E a oposição fazendo a festa diante de uma situação de absoluto desgoverno. Próximo telão. E aí nós temos uma imagem de 2 ex-presidentes da República. Zé Sarney não foi eleito, era vice Tancredo de Almeida Neves, que morreu na véspera. Aliás, não assumiu, porque baixou o hospital, na véspera da posse, a 14 de março de 86, de 85. Pois muito bem, virou presidente por 5 anos com a morte de Tancredo. Lá a inflação chegou a 80% mês. À época, Fernando Henrique Cardoso era senador por São Paulo. Quando Sarney viajava, ele brincava. A crise viajou. Ambos vivos, resistindo bravamente à idade, Sarney com 95, Fernando Henrique com 94, Lula com 79, e ele é, sem dúvida nenhuma, a crise. Só que a crise viaja, mas a crise permanece. Situação periclitante a vivida pelo Brasil hoje. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. Está prevista para amanhã a chegada dos 2 políticos catarinenses que estavam em Israel, país que vive uma guerra contra o Irã. A vice-prefeita da capital, Mariane Matos, e o secretário de Proteção Civil de Joinville, Paulo Rigo, estão hospedados em um hotel em Amman, capital da Jordânia. Os 2 integram a comitiva de políticos brasileiros que deixou Israel de ônibus nessa quarta-feira. A viagem de volta estava prevista para hoje, mas foi adiada devido à alta procura por passagens aéreas. A vice-prefeita deve ir de avião da Jordânia ao Catar e de lá vai pegar outro voo para São Paulo. Chegada prevista, então, para este sábado. Hoje é feriado de Corpus Christi. Em Florianópolis, centenas de fiéis confeccionaram os tradicionais tapetes para a procissão. A repórter Thaisa Kiziel acompanhou. Desde cedo, fiéis e voluntários se dedicavam à confecção dos tapetes coloridos. Um verdadeiro trabalho coletivo feito com serragem, sal, flores, borra de café e muito amor. Para nós é um momento assim de bastante alegria, assim, de festejo. Um gesto de devoção que se espalha pelas ruas e toca quem passa. Para o Marcelo, de 11 anos, participar desta produção é mais do que colaborar. Que a gente não trabalha só com as mãos, a gente trabalha com o coração, tendo fé em Jesus. Aqui na capital são cerca de 400 metros de tapete que contornam a Praça 15, formando um caminho de fé por onde passa a procissão com o Santíssimo Sacramento. A tradição, que nasceu lá no século XIII, continua viva e forte, unindo gerações. A gente já transmite a fé realmente para que eles cresçam sabendo que a gente tem um Salvador, que a gente tem em quem se apoiar, em quem confiar. A celebração de Corpus Christi, uma das mais importantes do calendário católico, homenageia o mistério da Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo, presentes no pão e no vinho, consagrados durante a missa. Na última ceia, Jesus toma o pão e diz: tomai e comei, isto é meu corpo. Depois toma o vinho, tomai e bebei, isto é meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Essa é uma mensagem, um legado que ele deixa para todo sempre. E durante a tarde, uma missa solene na catedral e a procissão tomaram conta das ruas da capital. O repórter Gabriel Felipe acompanhou. Nascidos em famílias de tradição católica, o Jefferson e a Ana Paula trouxeram o pequeno Bento, de apenas 2 anos de idade, para acompanhar a celebração de Corpus Christi. O corpo de Deus, né? No meio do povo, assim, né? Se apresentando para a população, né? Para a gente ter acesso, que a gente tem esse Deus presente hoje no nosso meio, né? Que ele não morreu, ele ressuscitou e está aqui. O prefeito da capital, Topázio Neto, também acompanhou a missa. Isso é uma tradição que a gente não pode perder. E hoje fiquei muito feliz porque eu vi muitas crianças
vindo para cá construir os tapetes com seus pais, com seus avós. E essa tradição é que mantém a comunidade junta. A celebração começou às 3 horas da tarde e foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Florianópolis, Dom Wilson Yenck. Devido à chuva que caiu durante a manhã, a celebração, que estava prevista para ocorrer nas escadarias da catedral, foi transferida para a área interna da igreja. Por isso, centenas de fiéis acompanharam a missa do lado de fora da catedral. Durante a celebração, o sacerdote enfatizou as passagens da Santa Ceia e da multiplicação dos pães. Ao final da celebração dentro da igreja, centenas de fiéis saíram em procissão sob chuva pelo centro de Florianópolis. À frente deles, o sacerdote carrega o Santíssimo Sacramento, que representa a presença real de Jesus Cristo, um momento de renovação espiritual para os católicos. Mesmo grávida, há 2 semanas do nascimento do Antônio, a Silvia não deixou de participar desse momento junto com a família. Para mim é reconhecer Jesus vivo, real, presente aqui na Eucaristia. Ele que é o nosso alimento, a nossa força diária, que dá sentido à nossa vida, ao nosso trabalho, à nossa família. No centro de Joinville, milhares de fiéis participaram da procissão de Corpus Christi. Detalhes com o repórter William Tenório. Aqui em Joinville, milhares de fiéis prestigiaram a cerimônia de Corpus Christi. Cada paróquia recebeu um espaço para a confecção dos tradicionais tapetes. Os trabalhos começaram durante a madrugada e reuniram as 14 paróquias de Joinville. Entre os desenhos estavam a Eucaristia, tradições e figuras da fé católica. A celebração foi aberta com uma missa que lotou a Catedral São Francisco Xavier. Após a missa, foi realizada a tradicional procissão sobre os tapetes montados na Rua do Príncipe, até a Praça Nereu Ramos, no centro da cidade, onde os fiéis tiveram mais um momento de fé e devoção. De Joinville, William Tenório para o Band Cidade. Santa Catarina acumula mais de 724 milhões de reais em prejuízos públicos provocados por eventos climáticos extremos, isso nos últimos 10 anos. Os dados da Plataforma Nacional de Desastres são consolidados pelo governo federal e ajudam a mapear prejuízos em nível estadual e nacional. De 2015 a 2024, chuvas intensas lideraram os estragos em Santa Catarina, com mais de 565 milhões em danos a estruturas públicas como pontes, redes de energia e tubulações. Outros prejuízos foram causados por tempestades, inundações, estiagens e deslizamentos. Os números reforçam o histórico de vulnerabilidade do estado. Em 2020, o Vale do Itajaí foi duramente atingido por chuvas que deixaram 21 mortos. Já em 2023, mais da metade dos municípios catarinenses, 61%, estavam em situação de emergência por causa de enchentes e estiagens. Uma frente fria sobre o sul do país influencia o tempo amanhã em Santa Catarina. Vamos aqui ao mapa. O dia vai ser de céu encoberto com chuva em todas as regiões de Santa Catarina. Ao longo do dia, essa condição, que começa pelas áreas que fazem divisa com o Rio Grande do Sul, se estende às demais regiões, então, com o deslocamento dessa frente fria. As temperaturas vão seguir mais amenas devido a esse trio, cobertura de nuvens, chuva e alta umidade do ar. Confira aqui comigo. Em Florianópolis, mínima de 18, máxima de 20 graus. Em Joinville, variação entre 16 e 22. Em Blumenau, 16 de mínima e 20 graus é a máxima. Em Mafra, variação entre 12 e 17. Seguimos girando pelas regiões do estado. Em Criciúma, mínima de 14, máxima de 22 graus. Em Lages, mínima de 10, máxima de 13. Campos Novos, variação entre a mínima de 11 e a máxima de 15. E em Chapecó, os termômetros variam entre 12 e 16 graus. A seguir no Band Cidade, o governo português quer endurecer ainda mais as regras de imigração. Daqui a pouco os detalhes. E veja também, conheça o curta-metragem gravado em Florianópolis, todo na língua brasileira de sinais, a Libras. Reportagem após o intervalo, eu volto já já. Estamos de volta com o Band Cidade. O governo de Portugal quer endurecer ainda mais as regras de imigração. Vamos a Lisboa, capital portuguesa, conversar com a correspondente Fabiane Paza. Fabiane, muito boa noite para você. Muito boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Essas possíveis mudanças fazem parte do novo plano de governo que foi apresentado e já foi aprovado pela Assembleia da República aqui de Portugal.
São mais de 80 medidas, incluindo propostas para alterações na lei de estrangeiros e na lei de nacionalidade. Isso pode implicar mudanças, entre outras questões, na nacionalidade portuguesa por tempo de residência. Atualmente, estrangeiros que residem legalmente aqui em Portugal podem solicitar a cidadania após 5 anos de residência. A ideia do governo é aumentar este tempo mínimo para 10 anos. Isso ainda não foi formalizado, mas o fato dessas alterações já constarem no plano de governo aprovado indica que mudanças importantes e que vão afetar muitos brasileiros podem vir pela frente. É um assunto para a gente ficar de olho. Isso muda os planos, não somente de quem pretende se mudar para Portugal, mas também para quem já vive aqui e tem a intenção, por exemplo, de obter a cidadania e um passaporte português. Outra mudança que pode acontecer é no visto para busca de trabalho, criado em 2022 e que hoje permite a pessoas que ainda não têm um contrato de trabalho virem para o país e obtiverem um emprego e a sua regularização. O governo quer endurecer as regras para esta modalidade de visto também. A gente segue de olho nesse assunto e atualiza tudo aqui no Band Cidade. Rodrigo, eu volto contigo no estúdio. Fabiane Pausa, ao vivo, nossa correspondente direto de Lisboa, em Portugal. Muito obrigado pela participação. Uma boa noite para você. Olha só, você vai conhecer agora um curta-metragem chamado Justiça Silenciosa. É um filme feito por surdos para surdos. E olha só que curioso, o filme não tem áudio, não tem legenda, tudo está em Libras, a língua brasileira de sinais. Resultado, esse curta-metragem é uma obra que propõe não apenas inclusão, mas também empatia e reflexão. Eu convido você a acompanhar comigo agora na reportagem. Vamos lá. Segundo o IBGE, no Brasil, mais de 10 milhões de pessoas são surdas. Deste total, quase 3 milhões não escutam absolutamente nada. E para esse público, quando o assunto é lazer e cultura, ainda falta acessibilidade. Foi pensando nisso que nasceu o curta-metragem Justiça Silenciosa, uma produção totalmente em Libras, com um elenco formado por pessoas surdas. Um filme para quem não ouve, mas também quer ser compreendido. Nós estamos aqui na gravação do curta e está sendo uma experiência incrível em que estamos 100% sinalizando, mostrando a língua brasileira de sinais e dando essa visibilidade. O foco não é no som, mas no uso visual da língua de sinais. E é importante para a visibilidade da comunidade surda essa sinalização, essa participação dos surdos. A Lei Brasileira de Inclusão já determina que as salas de cinema ofereçam recursos como legendas descritivas, libras e tecnologias assistivas, que ajudam na recepção do som por meio de próteses auditivas. Mas, na prática, o número de filmes com essas opções ainda é pequeno. Quando a gente foi escrever e conversar com algumas pessoas, né, a grande preocupação e a grande reclamação, assim, eles vão no cinema, tem só a legenda. Alguns não são alfabetizados em inglês, eles primeiro aprendem Libras para depois ler o português, então não tem uma coisa 100% voltada para eles. A trama se desenrola em um mundo silencioso, mas repleto de ação. O curta-metragem catarinense conta com uma equipe de mais de 30 profissionais. E no cinema, inclusão é quando todos podem sentir a história do seu jeito. Eu nunca imaginei uma produção totalmente com atores surdos, somente sinalizada, usando a língua de sinais. Normalmente a gente tem apenas filmes com legenda, muitas vezes sem legenda. Então é um impacto de extrema visibilidade para a nossa comunidade surda e importância o uso tanto da legenda quanto da sinalização. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Reveja o nosso conteúdo, acesse o portal TVBV Online. O QR Code está na tela para você. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.